Fala galera! Depois de 8 anos a gente tem um novo filme de Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, ou simplesmente Jogos Vorazes 5 para ficar mais curtinho. Mas o filme presta? Vamos falar sobre isso agora. Mas antes, deixa teu like, teu comentário, se inscreva no canal, assine o sininho das notificações, pois isso ajuda pra caramba pra gente trazer novos conteúdos pra vocês toda semana, beleza? É de graça, bora lá! Fala pessoas, eu sou o Gustavo e esse é o Barba Movies. Há alguns dias eu comecei a rever os filmes de Jogos Vorazes, me preparando para a estreia do quinto filme, e isso meio que me lembrou de como essa mitologia é interessante e tem muitas camadas, complexidades, além da emoção e espetáculo dos próprios Jogos Vorazes. Sim, a franquia tem defeitos e Deus sabe que não são poucos, mas também tem algumas coisas bem interessantes. Assistir esse novo filme só dá uma nova perspectiva sobre tudo que a gente vê, tudo que a gente viu, né, e por razões óbvias. O filme é dirigido por Francis Lawrence, que assumiu a franquia há 10 anos com Em Chamas. O roteiro é de Michael Leslie, escritor de Assassin's Creed, e Michael Arndt, escritor de O Despertar da Força. Suzanne Collins, a autora dos livros, escreve a história do projeto, além de atuar como produtora executiva do filme, que se passa 64 anos antes dos eventos do primeiro filme de Jogos Vorazes. Então a gente está vendo essa versão primitiva dos jogos, e a produção do filme encontrou maneiras realmente boas, realmente interessantes de capturar isso. O design do set, a estética, tem essa pegada meio retrô dos anos 30, 40, ao mesmo tempo que é futurista em outros sentidos. Sob certo aspecto, parece até alienígena, mesmo nas lentes de câmera que estão usando. Eles usam muitas lentes grande-angulares nessas filmagens que dão um olhar distinto para coisas como TV, conjuntos estofados, e coisas que têm esse visual tubular, assim, suave, curvado. E depois eles usam essa mesma lente grande-angular para muitas das filmagens, que proporciona uma vibe semelhante e curvada às imagens. Particularmente eu gostei da forma como fizeram parecer que tudo realmente está acontecendo no passado, mas ainda assim de uma forma estilizada. Algumas diferenças entre esse filme e os anteriores são tão evidentes que saltam aos olhos. A capital, por exemplo, não é a capital que a gente viu nos outros filmes de Jogos Vorazes, aquela coisa altamente evoluída, sofisticada, escambau. Aquilo acontece muito tempo depois da guerra. Nesse filme, tudo acontece apenas alguns poucos anos depois dessa guerra. Ainda tem caos, ainda tem luta, ainda tem destruição por toda parte. E isso meio que dá sabor ao filme inteiro, como se as feridas de guerra ainda estivessem frescas. A rebelião que levou à criação dos Jogos Vorazes aconteceu há pouco tempo. Outro motivo óbvio pelo qual esse filme parece muito diferente, mesmo tendo muitos elementos semelhantes, é que ele é contado principalmente da perspectiva do personagem que a gente conhece, o Coriolanus Snow, que nos filmes anteriores era o presidente de Panem, interpretado pelo sempre incrível Donald Sutherland. Aqui ele é um jovem ambicioso, um recruta empobrecido e ambicioso em Panem, com sonhos de elevar a família dele para uma vida melhor por meio da política. A gente acompanha a ascensão do Snow nas fileiras e especialmente o papel dele como mentor de uma jovem tributo nos Jogos Vorazes chamada Lucy Gray Baird, uma musa desafiadora que inspira o Snow a sugerir uma nova direção, vamos dizer assim, para os Jogos Vorazes, fazendo com que as pessoas amem e torçam por seus competidores. Tudo se trata de vencer. Se não os jogos agora, então a multidão. Ele é uma pessoa criada na capital, onde durante a infância a rebelião aconteceu, a guerra aconteceu, e os anos de formação na adolescência dele foram os primeiros 10 Jogos Vorazes. Então a gente está vendo tudo pelos olhos dele. Ele foi afetado pela rebelião e eu confesso, eu estava um pouco nervoso pensando que aconteceria com ele a mesma coisa que fizeram com a Cruella, que iam encontrar uma justificativa para tudo o que ela faria no futuro, e que na verdade ele é só esse pária incompreendido, a verdadeira vítima que acabou se tornando o tirano que nós conhecemos e amamos e odiamos. Mas para nossa sorte isso não acontece. Em vez disso, o filme mostra a perspectiva dele, mas nunca realmente apresenta como um cara bom. Só como um humano que tem emoções, algumas boas, algumas ruins, mas permite que ele tenha boas qualidades sem ignorar o fato de que esse é um cara que tem escuridão dentro dele. E essa escuridão surge nele muito cedo. Outro detalhe legal aqui é que, embora a gente tenha os 10º Jogos Vorazes nesse filme, realmente não parece uma repetição, nem um pouco para falar a verdade. Tanto porque a gente está vendo isso da perspectiva do jovem Coriolanus Snow, quanto porque é muito diferente. Em vez de a gente ter aquele domo gigante dos outros filmes, onde as pessoas estão naquela floresta e todas as coisas que vêm com isso, a sofisticação, a evolução, todas aquelas coisas que acontecem na série original de Jogos Vorazes, aqui é muito mais básico e simples. É tipo,
os competidores dentro de um estádio e acabou. Fica muito menor, fica muito mais curto até certo. Quando começou eu pensei, cara, isso vai durar o quê? 2 minutos? Porque eles estão dentro de um estádio, caramba, é contido o negócio. Como é que isso vai funcionar? Só que aí que você percebe que é quase como um jogo de esconde-esconde com armas. Funcionou muito melhor e teve uma renovação que eu não esperava. Mesmo na forma como eles usam os itens que caem, onde as pessoas podem enviar coisas, é diferente dos outros filmes. Fornece algumas oportunidades que não estavam lá. Mais um ponto para a produção do filme, que eu vou confessar que eu não estava esperando. Tá, então ainda é Jogos Vorazes, ainda tem alguém selecionado, alguém treinado, alguém na batalha, mas é contado de uma perspectiva diferente em um momento diferente e é tratado de uma maneira tão diferente aqui que não parece uma repetição. Apesar de que, se a gente fizesse um resumo de um parágrafo, poderia parecer muito com os filmes anteriores. Vamos só fazer um breakzinho. Se até aqui você achou que o vídeo valeu o teu like e a tua inscrição, tira 5 segundinhos para me dar essa força, tá? Continuando. Outra coisa que a gente precisa falar aqui é sobre as performances. O nosso personagem principal, Tom Blyth, que faz o Snow, o cara não é muito conhecido, mas além de um papel de uma das crianças da floresta no Robin Hood de 2010, aquele com Russell Crowe, ele também é o protagonista da série do Epix Billy the Kid. Apesar de ser relativamente desconhecido, o cara é absolutamente capaz de carregar o filme. Não parece que ele está fora de contexto aqui. Eu achei o Blyth adequado no papel, especialmente quando chegou a hora de nos dar vislumbres da angústia interna e da dor que o presidente Snow, em seus anos mais velhos, sabia esconder tão bem. Ele faz um bom trabalho ao criar um personagem com o qual você pode simpatizar sem nunca trapacear, nunca fazer ele parecer o cara bom, mas a gente consegue tornar ele humano o suficiente e ter essa natureza calculista nele. Quanto a Lucy Gray, Rachel Zegler entra na arena dos Jogos Vorazes, provavelmente recrutada para esse papel, em parte devido à habilidade musical natural que a menina tem. Embora a Lucy Gray certamente tenha garra e determinação, essas qualidades só brilham na tela em raros momentos. A voz da Ziegler é linda, isso a gente tem que dar esse crédito para ela, realmente canta muito bem. Mas o sotaque de Holly Hunter dela só vai até certo ponto. E a química com Blyth nem sempre está lá, principalmente porque o relacionamento deles é colocado em segundo plano tarde demais no filme. A personagem dela é muito diferente de Katniss Everdeen, e ela não é projetada da maneira que a Katniss é, com uma heroína relutante, com uma bússola moral forte. Muito diferente, ela é muito mais uma showwoman, ela é ardilosa, ela é manipuladora, então ela não está realmente competindo com a Katniss, porque são personagens completamente diferentes. Mas talvez, em certo sentido, a reputação atual da Ziegler na indústria meio que ajude nisso, tendo esse personagem que tem seus próprios motivos e como ela está usando as pessoas e tentando sobreviver a tudo que está acontecendo na história. O filme é dividido em 3 partes. O que é apropriado, porque eu descobri que essa é uma história que é 3 coisas diferentes ao mesmo tempo, todas bem-sucedidas em diferentes níveis. Uma delas é a história de origem do presidente Snow, desnecessário dizer. A outra parte do filme é a história dos 10º Jogos Vorazes anuais. Essa é facilmente a parte mais forte do filme. Sim, nós já vimos Jogos Vorazes antes, mas não tão tecnologicamente primitivos quanto esses. E as melhores cenas e sequências mais eficazes do filme giram todas em torno dos Jogos Vorazes. Finalmente nós temos a terceira história, que é a história do Snow, da Lucy Gray e os outros personagens à medida que a gente começa a ver a transformação do Snow. Essa para mim foi a parte mais fraca do filme e termina de uma maneira que eu achei narrativamente insatisfatória. Todos esses diferentes elementos e tramas se combinam. A maior força do filme está no elenco de apoio. Todo mundo está aqui para fazer exatamente o que é necessário para impulsionar o filme. Viola Davis, por exemplo, ri e planeja como Volumnia Gaul, a criadora de jogos principal dos Jogos Vorazes, planejando no seu laboratório de cientista louca por novas maneiras de matar os filhos de Panem. Uma coisa grotesca, como Jogos Vorazes, só podia nascer da mente grotesca de uma pessoa como Volumnia Gaul. Isso se encaixa perfeitamente. Peter Dinklage, nosso velho conhecido de Game of Thrones, também está muito bem no filme, como sempre, aliás. Eu posso não concordar com algumas besteiras que ele andou falando e fazendo, prejudicando principalmente a comunidade de pessoas pequenas, mas a verdade tem que ser dita, o cara realmente está muito bem no filme. Ele interpreta Casca Highbottom, diretor da Academia de Panem, e é o cara que tem o destino do Snow nas mãos. Highbottom zomba e resmunga durante os jogos, revelando as verdadeiras intenções só quando dá na telha dele. Então a gente tem Jason Schwartzman, que é um verdadeiro destaque como Lucky Flickerman, o apresentador de TV dos Jogos Vorazes e, presumivelmente, isso não fica claro no filme, mas presumivelmente ele é pai ou algum outro parente do personagem que o Stanley Tucci fez nos filmes originais. O Schwartzman aqui tá se divertindo pra caramba, ele incorpora perfeitamente a persona do apresentador de TV falso,
e quase todas as falas humorísticas dele aterrissam bem em um filme que muitas vezes ameaça afundar sobre o próprio peso. Schwartzman faz o que pode para animar as coisas, ao mesmo tempo em que destaca a hipocrisia de misturar assassinato televisivo com os últimos relatórios meteorológicos. Imagina o Jornal Nacional e Corrida Mortal, meio junto assim. Eu fiquei realmente surpreso com o quanto eu gostei dos 2/3 iniciais desse filme e como eles conseguiram entregar tudo que eu queria de Jogos Vorazes. Mas com uma vibe tão diferente, uma perspectiva diferente, sem subestimar quem é o Snow. Mas é um filme um pouco estranho com a forma como ele é estruturado, então vamos passar para os aspectos mistos do filme para a gente tentar entender isso. Eu vou aproveitar para dar um conselho. Se você não está familiarizado com a franquia Jogos Vorazes, mesmo que esse seja um filme que acontece antes dos outros, um filme de origem, principalmente para o Snow, eu diria que esse não é o melhor ponto de entrada da série. Definitivamente assista os filmes na ordem em que eles foram lançados. Comece com o primeiro Jogos Vorazes, depois Em Chamas, Esperança 1 e Esperança 2. E aí assista esse filme como um prequel. Eu acho que ele funciona melhor, dando uma perspectiva diferente à medida que você vai entrando nesse mundo pela primeira vez. E agora sim, vamos passar para as partes ruins. Há mais de 10 anos se tornou muito comum adaptar esses livros de ficção juvenil em franquias, dividindo o último livro em 2 filmes diferentes. Fizeram isso com Harry Potter e as Relíquias da Morte, fizeram isso com Crepúsculo, o Amanhecer e fizeram isso com Jogos Vorazes, a Esperança. E em grande parte a recepção foi meio fraca, porque parecia que o primeiro filme era uma preparação e o segundo acabava perdendo um pouco da força. Comercialmente falando, a ideia não é ruim, pelo contrário, tu vai vender praticamente o dobro de entradas, se não vender mais. Mas em termos de qualidade entregue, provavelmente teria sido melhor fazer um filme só e mais longo nesses 3 casos. Esse filme de Jogos Vorazes tem 2 horas e 40 minutos de duração. Então eles pegaram um livro longo e transformaram ele em um filme longo. E eu diria que aqui esse é um exemplo em que teria sido melhor dividir em 2. Quando chega no final do segundo ato, você pensa que já vai acabar e ainda tem 1 hora de filme pela frente. Eu achei um pouco cansativo. Para mim foi um pouco cansativo. Tem um conflito no início do filme que é resolvido no final do segundo ato. E então o terceiro ato parece uma sequência spin-off. Ela tem seus próprios conflitos, sua própria jornada, é uma continuação direta se você olhar apenas para o arco do personagem do Snow. O arco é desenvolvido nessas 3 partes suavemente, faz sentido, mas na terceira parte parece uma continuação das 2 primeiras. Eu realmente acredito que um processo de adaptação melhor, quando se trata de roteiro e edição, teria melhorado muito as coisas. Quando se grava um filme, você grava tudo o que for preciso e na edição ou montagem você remove o que não é necessário. A impressão que eu fiquei foi de que os editores não quiseram remover muita coisa e acabou parecendo que ficou tudo meio misturado no filme. E assim tentaram incluir tudo, o que realmente tira o peso de alguns momentos importantes e deixa outras coisas subdesenvolvidas. Falando em coisas subdesenvolvidas, a relação entre Coriolanus Snow e Lucy Greybeard. Essa é a parte mais importante do filme de muitas maneiras e para mim foi a parte menos desenvolvida também. Realmente precisava ser reforçada para que o filme funcionasse como um todo. Outra coisa a se falar aqui, embora eu goste do fato de a história ser contada na perspectiva do Snow, e isso nos dá uma visão totalmente nova desse mundo, também significa que é muito mais difícil torcer por esses personagens. Katniss e Peeta são inerentemente fáceis de torcer quando você tem alguém se voluntariando pela sua irmã mais nova, ou quando você tem alguém como Peeta que sabe que vai morrer, mas tem tanta admiração por outra pessoa e está tentando salvar ela, é fácil torcer por eles e ficar do lado deles. Só que quando o nosso personagem principal é o futuro tirano, manipulador, calculista que está na capital e continua chamando as pessoas de selvagens, é mais uma situação de Breaking Bad, do tipo Breaking Bad, assistindo lentamente uma pessoa dar passos por um caminho que vai levar ela a se tornar a pior versão que ela pode ser. Só que ele não é tão cativante quanto Walter White foi em Breaking Bad. Esse filme não faz nada de novo com a franquia, ele não viola nada que alienaria os fãs mais hardcores da franquia. Os papéis principais são desempenhados de forma competente, tem fortes performances de apoio e a história tá ok. De vez em quando acelerando as coisas, especialmente no segundo ato. Mas no geral esse é um filme tanto longo demais quanto carente de história onde realmente importa. Eu não sei se a intenção era ter um jogo seguro aqui, fazer um filme que fosse muito pouco notável e inofensivo para os fãs, mas é isso que foi alcançado. Na minha opinião, leva aí uma notinha 6. E era isso, pessoas. Não esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir. A gente se vê na próxima. Valeu!